segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. O nosso pastor falou com muita propriedade na primeira quarta, que fortalece a nossa vida para o arrebatamento da igreja. Ele falou sobre os sinais que se cumpriram no que dizia respeito à vinda de Cristo, a sua primeira vinda, que ele veio como Messias. E, como nós sabemos a história dele, ele vai e cumpre seu ministério até a morte de cruz. Toda a história dele, tudo quanto Jesus viveu, a forma como ele nasceu, a família da qual ele se originou, enfim, tudo já era predito e se cumpriu exatamente como se profetizou. E falarei convosco nesta noite sobre então a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aí aguardando ansiosamente a vinda dele. Vamos ler 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui eu digo amém. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te glorificamos, te adoramos, porque essa esperança mantém-se viva na tua igreja. O teu povo ansiosamente aguarda a tua vinda. Senhor, como escreveu o apóstolo Pedro, Paulo também nos advertiu quanto a isso. Meu Deus, quanto ao aparecimento de homens querendo negar esta verdade. Todavia a igreja caminha triunfante, e nós te louvamos porque o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Por isso mesmo, no século que estamos vivendo, eis aqui um povo, Senhor, ansioso pela vinda do Senhor para arrebatar a tua igreja. Senhor, usa-me conforme a tua vontade, fala ao teu povo, é minha oração em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus queridos irmãos, nada do que acontece, isso se falando em tragédias, em assassinatos, guerras, nada disso é novidade. Desde o princípio, haja vista que a Bíblia já começa, você vai ver no capítulo 4 de Gênesis, o primeiro homicídio, quem é que mata quem? É um irmão que mata o outro irmão. De lá você vai ver na Bíblia Sagrada vários crimes terríveis mesmo. Um homem que pega a sua própria filha e corta ela em 12 pedaços e espalha
colocando um pedaço em cada tribo de Israel. Coisas desse tipo. Você vai encontrar Salomão julgando causas de mulheres que brigavam porque uma deitou sobre o filho morreu, ela trocou a criança à noite, e por aí vai. Você vai ver reis lidando com a fome, e a fome era tão grande que a mulher pega o seu neném, mata ele e come, né? Coisas terríveis você vai achar na Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia nos adverte, eu falarei de algumas coisas que, se você assiste jornal, você sabe como está de fato o mundo que nós estamos vivendo. Então Deus não fala aqui, não nos adverte com algo novo que vai acontecer, mas Ele nos adverte pelo fato de que essas coisas se multiplicariam. Essa é a questão. Nunca na história da humanidade aconteceu tanto quanto está acontecendo. Isso em terremotos, maremotos, todos esses sinais estão acontecendo com mais frequência do que há tempos atrás. Guerra, nós estamos aí a um fio de estourar uma terceira guerra mundial. Então, quando a Bíblia nos adverte quanto aos sinais que acontecerão, no que diz respeito à segunda vinda de Cristo, são sinais que, coisas que aconteceram desde o princípio da criação. Todavia, como eu estou vos dizendo, o único detalhe que Jesus nos chama a atenção, os apóstolos nos chamam a atenção, é de que essas coisas se multiplicariam assustadoramente. Portanto, nós discorreremos aí algumas coisas que estão acontecendo, e que é lógico, a Bíblia já nos advertia quanto a isso. Nós vamos ler Romanos 8, 22 a 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sim, meus irmãos, a criação, não somente o ser humano, a criação geme, dado a situação que o mundo se acha hoje. A criação geme, e nós, mesmo cheios de esperança, também gememos, e ele diz que geme como aquelas que têm a dor de parto. Mas o interessante disso é que a dor de parto, ela está indicando que vai acontecer algo novo. Então não é estranho, o mundo, os homens, o ser humano está gemendo como está na nossa atualidade. É como uma dor de parto, mas nós nos alegramos, porque essa dor está indicando que uma coisa nova vai acontecer. E essa coisa nova não é outra senão a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Então esse gemido, não se assuste. Não se assuste com o crescimento da magnanimidade, da crueldade, de homens infiéis, homens amantes de si mesmos, da promiscuidade, do pecado no seu aumento diário. Não se assuste, você vai sentir essa dor, essa agonia, essa vontade de ir para o céu. São dores de parto, mas a dor de parto indica que está vindo uma nova vida aí, está para acontecer algo de muito importante. Então se acalme, porque é o nosso Senhor, é o nosso Jesus quem virá. É Ele quem está voltando. Mateus 24, versículos 7 e 8.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas é o princípio de dores, é a dor de parto. Ainda não é o fim não, são só as dores. E quanto mais essas dores se intensificam, entendemos que mais próximo está o nascimento de uma coisa nova. Vai acontecer algo extraordinário no final de toda essa maldade, todo esse tempo difícil que nós estamos vivendo, tanto no meio político como religioso, todo lado que você olhar, a gente pede a misericórdia de Deus. Mas são dores que antecedem algo novo que está para acontecer. E esse algo novo não é outra coisa, senão a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo nós que temos o Espírito Santo, temos esse consolo, nós gememos, nós sentimos aí uma tensão constante entre o já e o ainda não. Como é que se explica isso, o já e o ainda não? Quanto aqui sente-se como salvo na pessoa de Jesus Cristo? Só que ainda não. Essa é a questão. A vinda de Jesus, só ela é que vai te fazer sentir que de fato, esse sentimento gostoso que você tem, essa alegria, porque se você está em Cristo, você sente-se salvo na pessoa bendita dele. Se você o confessou como o único e suficiente Salvador da sua alma, você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Jesus disse: Pai, todo que o Senhor me der virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Se ele cair, eu vou levantar ele, se ele pecar, eu perdoo ele, mas não lançarei fora. Então você é salvo na pessoa de Jesus. Se você confessou a Cristo como Salvador, está lutando para viver em conformidade com essa palavra, você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Essa esperança é viva no seu coração, e esse desejo arde sim em você. Essa esperança arde. Jesus está voltando. Mas esta tensão entre o já e o ainda não nos faz sentir também essa dor de parto. Mas essa dor vai se intensificando, e quanto mais ela intensifica, quanto mais se aumentam as guerras, os rumores de guerras, quanto mais o pecado se alastra pelo mundo, mais próxima está a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tenha medo, porque Ele está voltando. O seu Salvador está voltando. E como diz Paulo escrevendo a Tito, seu capítulo 2, versículo 14, ele nos faz entender que Jesus, Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então Jesus não está voltando para ser crucificado de novo, não. Ele está vindo por sua causa. Ele está vindo para te levar. Jesus está voltando, mas até que Ele volte, você vai, eu vou, nós teremos essa ansiedade, essa dor de parto, essa vontade de que aconteça logo a vinda do nosso Salvador. E Ele está vindo, Ele está voltando, sem sombra de dúvida alguma. Foi Ele quem disse. Ele não deixou isso por conta dos apóstolos, não. Ele mesmo disse: eu estou indo para o Pai. Oh, aleluia, mas não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador.
e eu virei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É promessa dele, é promessa viva. Então ele vai voltar. Jesus está voltando e ele vem para te buscar. Nós temos sinais constantes, vou destacar aqui sinais na humanidade. Pastor André contribuiu muito nesta mensagem, me ajudando aqui nesses textos, e certamente ele acompanha alguma reportagem, e me ajudou muito nisso aqui. Mateus 24:12, multiplicação da iniquidade, o pecado proposital. O homem a cada dia mais está se enfiando no pecado, sem temor, sem respeito algum. A cada dia a coisa vai piorando. Eu vou ser bastante rápido nessas coisas que eu vou destacar, a fim de que eu consiga terminar o pensamento no que diz respeito à vinda de Jesus, a sua segunda vinda, e os sinais que estão se cumprindo. E são sinais visíveis, sabe? Não preciso me esforçar para fazer você crer no que eu estou falando. Guerra, se você olhar, está por aí. Pai contra filho, filho contra pai, sabe? Crimes horríveis se multiplicando, como eu já vos disse. Jesus não falou que algo novo aconteceria, ele falou que se multiplicaria aquilo que já acontece desde o princípio da criação, mas que antecedendo a vinda dele, essas coisas se multiplicariam assustadoramente. E está acontecendo, meus irmãos, está acontecendo. 2 Timóteo 3, 1-5, aqui mostra o retrato do homem do século 21. Então, como eu já vos disse, Mateus 24:12, multiplicação do pecado proposital. Veja aí, esse é o quadro do homem, no século em que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Você deve ter à sua volta, quer seja na empresa onde você trabalha, ou mesmo, sabe, no meio da sua família, você deve ver pessoas assim, que não enxerga nada além do seu próprio umbigo, que não tem piedade de ninguém, é só vem a nós. E esse é o quadro, é o retrato da nossa atualidade. Que Deus nos guarde, que nós busquemos constantemente estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, meus queridos, crimes passionais, bebês abandonados. Nessa semana um pai jogou o filho no rio, sabe para quê? Porque estava de bronca com a mãe. Os dois se desentenderam, ele pega e joga o filho de 5 anos no rio. Não é uma crueldade um negócio desse? Você, como ser humano, esquece agora o seu lado santo. O que a gente pensa na hora que um indivíduo desse merece? Você pode ser pastor, pode ser o crente que jejua, você já vai logo pensar coisa ruim para esse camarada. Você nem pensa na hora que Jesus vai salvar ele.
né? Talvez logo depois de você pensar o mais ruim para ele, você, Jesus, tenha misericórdia, é uma alma. Ele pecou, mas o Senhor disse que não tem pecado que o Senhor não perdoa. Mas no primeiro instante a gente fica revoltado mesmo. E esse é o quadro da nossa atualidade, né? A menina de 11 anos, que junta-se com seu namorado de 14 e mata a própria mãe em vitória do Espírito Santo. Mãe mata o filho na Paraíba, arrancou a própria cabeça do filho. Ela arrancando, cortando a cabeça do filho, e o filho gritando para ela não fazer aquilo. Mas ela o fez. Então Jesus não está falando de coisas novas, mas está falando de multiplicação, de maldade entre os seres humanos. É uma multiplicação, crueldade terrível. Legalização de aborto e drogas, famílias destruídas pelo mau uso das redes sociais. Aqui eu te deixo um conselho, pai: não deixe seu filho ir para o quarto com o celular, não. É hora de dormir, pega esse aparelho dele. A gente tem acesso a tanta porcaria. Até outro dia atrás, você não via nudez no YouTube. Agora está uma porcaria até o YouTube. O TikTok virou uma porcaria. E por aí vai. E as crianças acabam perdendo fora de tempo aquela simplicidade de criança, aquela inocência. A criança perde antecipadamente. E isso é sinal da volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Pestes, câncer fora de controle, a pandemia de 2020, e o mundo se preparando aí para uma nova pandemia que está para aparecer. É a realidade, é o quadro que nós estamos vivendo. Guerras, a guerra na Ucrânia piora cada vez mais. Quando você pensa que vai parar, a coisa piora. O mundo caminha, meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, mas está caminhando aí para uma terceira guerra mundial. É nação contra nação, Ucrânia versus Rússia, Europa contra a Rússia, China contra Taiwan, Coreia do Norte, Coreia contra Coreia do Sul, Israel contra Irã, Hamas, Hezbollah e por aí vai. Estados Unidos em crise com a Europa, Canadá, Dinamarca, e sem contar os sinais na igreja. Está acontecendo, meus irmãos. Isso não é outra coisa senão a vinda de Jesus. Enquanto isso, a criação, não só os crentes gemem, a criação geme. A maldade imperando. Hoje eu vi umas cenas terríveis de um camarada que foi preso com os animais domésticos, cachorros, em uma cela, sabe, se definhando, uma maldade sem fim, e é o quadro que nós estamos vivendo. As cartas às 7 igrejas da Ásia de Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, tudo ali, meus irmãos, já aponta também para, sabe, para a realidade que nós estamos vivendo. Por exemplo, a igreja em Éfeso ligou no automático, perdeu o primeiro amor, fazia tudo lá em Éfeso, pregava, cantava e por aí vai, mas sem nenhum, sabe, sem pôr o coração, sem pôr a alma. É por isso que eu digo para os irmãos: orem pelo ministério de louvor dessa igreja, orem pelo coral. Ontem mesmo, coisa linda, estavam aqui ensaiando, sabe, se dedicando, se doando para fazer o melhor para Deus, sabe, glórias a Deus, porque mesmo no século que nós estamos vivendo, a Somos Um não tem perdido esse amor. A Somos Um continua, pela misericórdia de Deus,
Ontem eu dizia para o meu pastor, somos um milagre de Deus. É um grande milagre de Deus que nasceu em Botucatu, mas está se expandindo, não só para o Brasil, mas para o mundo. São promessas de Deus, e que Deus venha abençoar os pastores das filiais, que eles possam seguir esse mesmo exemplo do nosso pastor, e administrar com carinho, com zelo, com amor, aquilo que Deus lhes entregou. Então observe, perderam o primeiro amor, e fazia tudo, mas tudo sem dedicação. Esmirna, igreja perseguida. A exemplo disso, esse ano milhares de cristãos estão sendo assassinados na Síria. A exemplo de Esmirna, a igreja perseguida, na época em que Jesus revela a João e ele escreve. Pérgamo, a igreja que faz aliança com o mundo, tanto com a política, carnaval, torcida organizada, está assim agora, irmãos. A igreja, meus irmãos, ela é, sabe, permita-me dizer, e que a mídia me ouça, a igreja, onde quer que ela esteja instalada, ela é mais importante do que a política na cidade. A igreja, meus queridos, ela tem uma importância, um papel muito importante na cidade onde ela está instalada. A igreja não pode se deixar levar por decisões políticas. A igreja não pode abraçar. Veja só, a coisa é tão séria, que se o governo hoje, se ele decidisse, por exemplo, que você não pode mais adorar a Deus, você não adoraria? Quando a gente vê Daniel, meus queridos, ele sabendo que o negócio estava pegando para o lado dele, se alguém orar aqui, pedir alguma coisa a outro Deus, ou a qualquer outro homem que não seja Dário, esse indivíduo vai morrer, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia do negócio, mas ele foi lá para o quarto dele, como se não bastasse, abriu a janela, quer ver que veja, e clamava a Deus, orava a Deus. São desafios que nós teremos que enfrentar no dia a dia, diante de decisões políticas. Igrejas montando aí, sabe, seu grupo de fanfarra para ir para o carnaval. Tem nada a ver, não tem problema. Não, meu querido, tem problema sim. Mas todavia são sinais já ditos, que antecederiam a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Torcida organizada, meu Deus do céu. Se você gosta de futebol, meu querido, não tem nada contra isso. Agora, fazer parte de uma tal torcida organizada, é cada uma que sai nessa tal de torcida organizada, que está mais desorganizada do que tudo. Quando você assusta, está um matando o outro, está um apedrejando o outro, e diz que a torcida é organizada. Que a igreja se guarde dessas coisas. E tem também os crentes fogóspel, né? O crente fogóspel, ele está longe da política, do carnaval, da torcida organizada, mas para ele, se ele veio num culto e não teve um reteté, não teve culto, né? Não teve culto para ele. Ele considera mais o exterior do que o interior, né? Então a igreja tem que olhar para essas coisas, porque são realidades que nós estamos vivendo e que antecedem a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. A igreja de Sardes, a igreja de Tiatira tolerava o pecado, pode tudo, né? É a dita hipergraça, não tem problema, não faz mal, o que tem? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, senhor, não funciona assim não, né? Jesus, meu querido, Ele te comprou por um preço tão alto,
tão alto, que agora Ele quer que você seja o que Ele quer que você seja. Você não pode andar como você quiser andar, ir onde você quiser. Não, Ele agora, Ele é o seu Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 18, 19, 20, por ali. Não sabeis vós que os vossos corpos é templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, mas que vocês agora pertencem a Deus? Você é dele, meu querido, você é dele. E Ele tem ciúme de você. Porque quando Ele vier, como eu já vos disse, Ele não está vindo para ser crucificado de novo, não. Ele vem única e exclusivamente para te buscar. A vinda de Jesus não depende nem um pouco de nada, nada. A única coisa de que depende a vinda de Jesus é a ordem do Pai. Fora disso, nada mais, é só o que Jesus espera. Pensou numa grande multidão? Jesus já tem. Jesus não precisa que eu me converta para que Ele venha. Embora Ele não quer que nenhum se perca, mas Ele não depende da minha conversão para Ele vir. Ele só depende de uma única coisa: que o Pai diga: pronto, filho, vai lá buscar aquilo que te é por direito. Um povo que foi comprado com seu sangue, com seu sacrifício, busca lá. E Jesus está guardando esta ordem. A igreja de Sardes parecia viva, mas estava morta. Vida de aparência, pastores, casais, famílias. Meu Deus, como a tal da selfie engana. Famílias inteiras que tiram foto, está lindona, mas lá nas quatro paredes, só Deus sabe o pega para capar que é. Mas na foto, na selfie, que maravilha. Pessoas que você sabe que conhece bem, mas tirou uma foto. Só Jesus para ter misericórdia. Filadélfia, a igreja fiel em meio a todo descaso, indiferença, mornidão e frieza. Sempre haverá um povo fiel na terra. Em meio a toda podridão, todo pecado, toda imundícia, sempre haverá um povo fiel na terra, porque o inferno, os demônios não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. A igreja de Laodiceia, a igreja cheia de mornidão, está bom como está, não sente falta de cultos, de avivamentos, não sente falta de pessoas, não sente falta da presença de Deus, não tem mais nada, não sente falta de nada nem de ninguém. Eu acho incrível o nosso pastor, parece que tem a chamada mente fotográfica, né? Sei lá. Porque, irmãos, eu tenho uma dificuldade de notar que faltou alguém no culto, mas o pastor é incrível. Ele, pastor Isaac, eu notei a falta de fulano, eu notei a falta de ciclano. Mas na igreja de Laodiceia não, os irmãos cada um por si e olha lá. E isso é uma realidade, irmãos, do que está acontecendo. Como eu estou vos dizendo, glória a Deus pela igreja que eu estou servindo ao meu Senhor. A apostasia, abandono da fé. Lucas escreve no seu capítulo 18, versículo 8: porventura, quando ele vier, vai achar fé na terra? Porque muitas pessoas se apostatarão, muitas pessoas se desviarão. Falsos profetas, reino contra reino, desentendimento.
Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, de guerra, de frieza, apostasia, desprezo pelas coisas espirituais. Mas o Espírito Santo ainda está disponível para quem quiser viver uma vida de comunhão, de retidão, uma vida de graça, de poder, de disposição. O Espírito Santo ainda está pronto. Como eu vos disse, todos nós sentimos essa dor de parto. Quanto mais essa dor se intensifica, ela está dizendo alto em bom som: está para nascer, está para vir, está para acontecer. Então não se assuste com o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, o aumento da frieza de pessoas, sabe, da crueldade do ser humano. Não se assusta não. Isso vai promover em você mesmo descontentamento, uma dor, como dor de parto, mas a dor de parto está anunciando: está para nascer, está para vir. E quem está vindo é o seu Salvador. Jesus está voltando. Meus queridos irmãos, hoje é dia 9 de março de abril, me perdoa. Nós estamos no dia 9 de abril de 2025. Isso no nosso calendário. No calendário judaico hoje é dia 11 Nissan. O calendário judaico não tem a divisão que tem o nosso calendário. O nosso parte ali de Cristo. Nós temos conhecimento que o tempo, segundo o que calcula os judeus, o princípio da criação até Cristo, passou-se 3.760 anos, desde o início da criação até Cristo. Isso eles têm essa base, olhando para o Gênesis e para a instrução dos rabinos. Eles concluem que até Cristo se passaram 3.760 anos. Então o calendário deles hoje é 11 Nissan do ano 5.785. É o ano que eles vivem, 5.785. O nosso, como não é um calendário lunisolar como o deles, há uma certa diferença. Todavia, observando esses dois números, 3.760 mais 2025, esse é o ano em que se encontra o povo judeu, o calendário judaico. Eu concluo com isso, que a mensagem do nosso pastor, a primeira mensagem sobre acontecimentos, profecias que se cumpriram, que dizia respeito à vinda de Cristo como Messias, como prometido na antiga aliança, são aí uma coleção de livros que nenhum deles deixou de falar sobre esse acontecimento, nenhum deles. E eu quero concluir essa mensagem sobre a breve, daqui a pouco, Jesus está voltando. Já naquele tempo, o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 10, versículo 37, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Isso há 2025 anos atrás. Ele já usava dessa expressão. Então, com certeza, o próprio Jesus, quando ele encontra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que estavam meneando a cabeça, não pode ser, nós tínhamos tanta esperança, agora aquele que nós julgávamos ser o libertador de Israel, já é o terceiro dia desde que morreu, e Jesus entra entre eles quando eles estão indo para Emaús, e pergunta para eles: vocês não leram o que escreveu de mim Moisés, e os profetas e os salmos? Vocês não leram?
não têm conhecimento. Então Jesus está advertindo a eles sobre o Pentateuco, escrito por Moisés, sobre os 12 livros dos profetas, sobre os 12 livros históricos, sobre os 5 livros poéticos, sobre os 5 profetas maiores. Então Jesus está lembrando a eles que toda a antiga aliança falava que ele viria, e como seria o trajeto dele, como ocorreria a vida dele durante esse tempo tão curto que ele viveu aqui na terra, 33 anos. Então Jesus não está falando nada mais, nada menos. Escutem o que Jesus está dizendo para eles. É lógico que a Bíblia não é dividida como nós a temos em mãos. A Bíblia era feita com rolos, não era dividida em capítulos, em versículos. A Bíblia foi dividida assim em capítulos, em versículos, em Genebra, na Suíça, por volta do ano 560 a 600, por aí. Ali surgiu o primeiro exemplar bíblico, dividido em capítulos, em versículos. Mas Jesus estava falando exatamente sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Falou de mim, Moisés escreveu sobre mim, dentro dessa primeira coletânea bíblica, que nós chamamos de Pentateuco. A Bíblia fala de mim, diz Jesus, nos 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Está escrito sobre mim, falou o que aconteceria comigo. Está escrito sobre mim nos 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Está escrito sobre mim nos 5 livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Está escrito sobre mim nos 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o que estava escrito sobre mim, nem o inferno, nem os demônios, ninguém pôde impedir que acontecesse. Nada nem ninguém. Quando eu nasci, Herodes tentou me caçar, tentou me matar. Mas o que Deus, o meu Pai, tinha decidido, ninguém pode impedir. O que Deus disse que vai acontecer, não tem como ninguém invalidar. E o meu Pai decidiu assim. Eu passei pela morte de cruz, e eu estou aqui entre vocês agora. E aí Jesus fica aparecendo e voltando, aparecendo para eles, e fica aí por um período de pelo menos 40 dias, indo e voltando, instruindo, orientando eles. Mas esse mesmo Jesus, como eu já vos disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são intitulados como evangelhos sinóticos, dada a semelhança entre eles. Mas você vai procurar lá nesses 3 evangelhos, tem promessa da vinda de Jesus. João dá uma singularidade nesse evangelho, mas termina também falando: Jesus vai voltar. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos começa já Jesus sendo assunto aos céus. Lucas escreve: e os discípulos, apóstolos, olhando para ele enquanto ele subia, se coloca o anjo junto a eles e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ser assunto aos céus, como vocês estão vendo ele voltará. Ele voltará. Ele não virá em um cavalo com sela de ouro. Ele não virá para ser crucificado novamente. Ele virá sobre as nuvens. E só de um brado dele, só de um brado, os mortos ressuscitarão primeiro. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Paulo escreve aos Romanos:
Paulo é autor de 13 epístolas. 9 delas são chamadas de epístolas eclesiásticas. As epístolas de Paulo, sendo que a maioria fala da vinda de Jesus, mas as que não falam da vinda de Jesus, traça o padrão moral de quem vai morar no céu. Ele escreve à igreja em Roma, escreve aos romanos, escreve 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 a Timóteo e Tito, e escreve também a Filemão. Ele escreve 9 epístolas eclesiásticas, 3 pastorais e uma carta pessoal. E as que ele não fala da vinda de Jesus, ele traça o padrão moral de quem vai para o céu. É assim que a Bíblia é composta. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, mas ali, como eu já vos disse, inicia falando da volta de Jesus. Aí nós temos a carta aos Hebreus. Ah, meu Deus do céu, veja esse texto aí de Hebreus 10:37. Eu fico maravilhado com isso, porque eles lá naquela época, só mais um pouquinho de tempo. Lembra o texto que eu li inicialmente? 2 de Pedro capítulo 3. Muitos dirão que ele não vem, mas ele vem. Não ignore uma coisa, que para ele 1000 dias, um dia é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, para ele vir como Messias, ele demorou quase 4 dias. Para Jesus vir, desde a promessa feita lá no Éden, ou melhor, logo depois que os expulsou do Éden, eles já sabiam dessa notícia. Mas Jesus, o Deus que Ele é, presente lá nesse momento, já foi profetizado que do ventre da mulher nasceria um com poder para esmagar a cabeça da serpente. E nada nem ninguém impediu essa profecia. Mas já diz Pedro que nós seríamos zombados, nós seríamos caçoados por causa dessa esperança. Sabe que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5? Que vai acontecer um casamento entre Jesus e a igreja, que é noiva dele. A noiva de Jesus não tem como ser mais do que o que ele quer que ela seja. A igreja de Jesus é o que ele quer que ela seja. Porque segundo o que Paulo escreve aos Efésios, é ele quem está adornando ela. Ele a veste, ele enfeita ela do jeito que ele quer. Ela não vai surpreender ele em nada. A igreja dele é o que ele quer que ela seja. Pensa no casamento aqui, o casamento na nossa cultura brasileira. Os homens aqui que casaram naquela época ainda, que era na igreja, casamento, que você entrava primeiro e ficava lá duro, feito uma estátua, esperando a noiva, lembra? E aí a danada se achava de demorar, e você lá, olhava para um lado, olhava para o outro, as pessoas conversando entre si, e você se perguntando, será o que está falando? Ah, meu Deus do céu, o que estão falando? E você suando, e a noiva nada de chegar. No que diz respeito à vinda de Jesus, é mais ou menos assim. Tem um monte de gente dizendo que ele não vem. Assim como alguém ficou pensando, e a noiva não vai vir, coitado. E você aqui suando, será que ela desistiu? Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se você é igual eu. Quando eu comecei a namorar, eu nem acreditei que ela queria eu. Uma mulher tão bonita, alta, né, a minha esposa. E eu falei, eu não acredito que ela me quer. Só que no dia do casamento fui eu que atrasei. E o de Jesus, meu querido, ele inverteu isso. É a noiva que espera. É a noiva que está esperando. E a noiva está com essa mesma ansiedade
que o noivo brasileiro fica enquanto está esperando a noiva. Essa ansiedade que a noiva de Cristo espera Ele. E está cheio de gente dizendo que Ele não vem, mas Ele vem. Enquanto Ele não vem, essa ansiedade é normal, essa dor de parto é normal. Descansa, espera, porque Ele vem. Não acredite em falácias que contradiz esta verdade bíblica, porque Jesus está voltando. Termino aqui te dizendo que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e o Apocalipse de São João. É palavra de Deus. E segundo que Paulo escreve aos Romanos, a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o conselho que eu te digo: vem para os cultos, faça parte das reuniões, porque aqui é Bíblia, e é Bíblia que enriquece a sua esperança. É na Bíblia que a sua esperança se mantém viva, e mesmo gemendo com dores de parto, a sua fé se mantém viva para a glória e louvor do nome do Senhor. Eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Paulo termina a carreira dele dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora me aguarda a coroa que Ele preparou, e não só para mim, mas para todos aqueles que aguardam essa bem-aventurada esperança. Eu quero terminar com você já de pé, mas nós lendo Apocalipse capítulo 22, versículo 20 e 21. Vamos lá juntos. Aquele das coisas de certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A expressão certamente traduz-se com certeza. Cedo venho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até que eu venha, a minha graça é convosco. Amém. Oh, aleluia! Se você pode adorar a Deus por essa palavra, adore a Ele, exalte o seu Senhor, porque é verdade, Jesus está voltando.